polêmica música publicada no dia 25 de abril pela dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Aspectos de direito a favor delas e a favor das pessoas que tanto reclamam. Eu sou o advogado Túlio Damasceno e estarei esclarecendo as situações para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal ADV Túlio Hermer. Pois bem, pessoal, antes de mais nada, tá bom? Separamos aqui alguns trechos da música, dentre tantos que estão sendo objetos de reclamação. A música já tem o título do transtorno, tá? E começa já assim: olha aqui, eu tenho que abrir seu olho para esse relacionamento. Nem preciso de CRM para diagnosticar essa loucura que você está vivendo. Não deixa virar casamento. Você não precisa ficar se envolvendo. O anjo e o demônio ao mesmo tempo. Você não é remédio de maluco. E até mesmo alguns trechos que sugerem que o companheiro da pessoa que possui o transtorno não aprofunde no relacionamento. Pois bem, pessoal, a favor da Maiara e Maraísa, o que é principalmente alegado por lei, tá bom? E em casos similares que chegam aos tribunais. O direito da livre manifestação e o caso de não ter individualizado para quem seria essas pessoas. Por exemplo, a ofensa não foi para uma pessoa de nome José, no endereço tal, né, etc. Tá bom? Agora, para o lado das pessoas com deficiência, o que a lei assegura? Assegura a não descriminalização, tá bom? Assegura o respeito, a honra, a liberdade, a integração social, tá? E destacamos ainda, tá, que cada vez mais estão surgindo leis que protegem os direitos para pessoas com deficiência, entre elas, tá bom, as pessoas portadoras deste transtorno que a música se refere, tá? Em casos assim, tá bom, similares, tá, envolvendo tanto deste transtorno quanto de outras deficiências que os tribunais julgaram, tá? Como é que estão sendo julgadas questões assim, tá? Porque tem muita coisa envolvida ainda. Tem possível questão envolvendo psicofobia, tá? Etc, tá? Nesses tipos de casos, tá bom? O que os tribunais estão defendendo? Que a honra das pessoas é subjetiva, ou seja, uma vez que as palavras são ofensivas a uma classe e essa pessoa se enquadra nessa classe, no caso aí, o transtorno de borderline, né? Se essa pessoa se sentiu ofendida, é o direito dela reivindicar reclamação na justiça sobre apuração de crime, neste caso, de descriminalização e até mesmo de ofensa, de difamação, o que por si só caracterizaria o dever de indenização a título de danos morais. Agora, vamos falar, por exemplo, em indenização de danos morais, né? E para isso, tá bom, algumas coisas são observadas, como por exemplo, os valores normalmente que são condenados comparado ao valor econômico da dupla sertaneja em questão, tá? Os valores de condenação a título de danos morais nesses casos são subjetivos. Cada juízo, cada tribunal entende de uma maneira. Já nos deparamos com situações que variam de R$3.000 em até R$20.000. Aí pensa, R$20.000 comparado ao patrimônio da Maiara e Maraísa, não é nada, né? Irrisório, né? Pessoal, vamos pensar o seguinte, tá? Essas questões aí de ofensas, tá bom? Que possivelmente ocorreram nessa música, tá? Em que há referência, sim, né? Das pessoas portadoras desse transtorno como demônio, né? Como maluco, né? Nesse caso aí, tá bom? Temos que pensar quantas pessoas possuem esse transtorno em território,
Tá? Só no Brasil, as pesquisas mais recentes indicaram que 2 milhões de pessoas possuem esse transtorno. Agora, se nos depararmos a nível mundial, haja vista que é comprovado que esse transtorno é uma situação clínica involuntária, ou seja, as pessoas não escolheram possuir isso, tá? Ela existe também em todos os países. Qualquer país pode ter pessoas que tenham esse tipo de transtorno, tá? A população mundial hoje, tá, em pesquisas mais recentes, indica a existência de 8 bilhões de pessoas aproximadamente. E as mesmas pesquisas indicam que de 1 a 6% dessa população mundial possuem este transtorno. Tá bom? Se pararmos para pensar no menor índice de 1% de 8 bilhões de pessoas, tá? Estamos falando em 80 milhões de pessoas com este problema. Tá? Pensemos no menor valor que informamos termos vistos em condenações desse tipo, R$3.000. Tá? Multiplica-se por 80 milhões de pessoas. É irrisório ainda, será? E aí me perguntam, elas apagaram o vídeo, resolve? Pessoal, uma vez que é publicado um vídeo na internet, ele não some. Pode apagar o vídeo, tirar o link. A partir do momento que esse vídeo é publicado, enfim, uma infinidade de pessoas já tiveram acesso a ele. Tá? Baixaram o arquivo, não some mais. Não some, impossível. E ainda, e se elas pedirem desculpas, mesmo assim recai a condenação, ou a criminal, ou a civil, pessoal, aí, tá bom, temos que aferir, tá bom, se o pedido de desculpas alcançou uma proporção tamanha com relação à imagem que foi denegrida das pessoas portadoras deste transtorno, tá? A justiça tem entendido que não, tá bom? E por isso não isenta as condenações já possivelmente citadas, tá? E tem ainda um porém, tá bom? Há ainda a possibilidade do companheiro da relação, tá bom, afetiva, da pessoa portadora de border, reivindicar também na justiça. Por quê? Porque é citado várias vezes na música, tá bom? Trechos orientando ele a não ter essa relação, tá bom? Referindo-se a ele, tá bom? Ou a namorada, né? Ou companheira, como remédio de maluco, perdendo tempo, não deixa virar casamento, abre o seu olho, né? Loucura que você está vivendo, né? Então, à luz da lei, tá bom? Devemos informar, tá? Que assiste razão às pessoas portadoras deste transtorno e até mesmo aos companheiros delas em invocar seus direitos no judiciário, tá bom? Qualquer dúvida, fiquemos à disposição e esperamos que a justiça correta seja aplicada ao devido caso, tá bom? E qualquer dúvida, ficaremos felizes em esclarecer, tá bom? Nosso muito obrigado e excelente noite.